Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Prazer estarmos juntos mais uma semana para continuarmos o nosso estudo da Palavra do Senhor em um trimestre abençoado em que estamos falando e estudando o tabernáculo, os seus elementos e a sua simbologia. É um prazer enorme receber você aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo e bem-vinda. Está começando o nosso programa. O nosso estudo de hoje está baseado na lição de número 4. E a lição de número 4 tem como título o altar do holocausto. Hebreus capítulo 10, versículo 22 é o nosso texto áureo e diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A nossa verdade prática diz: na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. A nossa leitura bíblica em classe é bem pequena, e o irmão a irmã é convidado a ler Êxodo capítulo 27, versículo 1, versículo 2, versículo 6 e versículo de número 7. O nosso objetivo geral, mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. Muito bem, nós hoje vamos adentrar em um elemento extremamente simbólico no tabernáculo, que é o altar de bronze, que ficava ali no átrio externo, na parte externa da tenda da invocação. Bom, antes de nós pensarmos propriamente no altar de bronze que estava ali, nós precisamos fazer uma retrospectiva para entendermos qual é o papel do altar na história religiosa de Israel. Claro que eu digo história religiosa de Israel, porque a figura do altar não é exclusiva desta religião. Quase todas as religiões iniciais da história da humanidade, e muitas ainda colocadas em prática, têm como figura central de sua liturgia um altar. A palavra altar em hebraico significa misbeá, e tem como raiz básica a palavra zabá, que significa matar, sacrificar. Misbeá, portanto, significa lugar de sacrifício. Essa palavra misbeá, ela aparece 396 vezes no Antigo Testamento. Essa incidência é tão grande, se nós pensarmos bem, é mais do que uma para cada dia do ano. Ela mostra como a figura, o elemento altar, era importante para o culto em Israel, principalmente quando falamos do culto veterotestamentário, já que o grande alicerce era realmente a grande figura central era o momento do sacrifício, da queima das ofertas, tudo isso ali expressando a importância do altar. A palavra misbeá também está associada, ou altar, também está associada com lugares altos, conforme bem descreve aqui o nosso comentarista, pastor Elienay Cabral. O pastor deixa bem claro que misbeá se alicerça, liga com lugar alto, lugar elevado. Normalmente o altar ou ele era construído sobre lugares mais altos, também chamado de outeiros, ou ele era construído em cima de uma plataforma, de forma que ele se projetasse sobre todos os demais. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a figura do altar, ela aparece pela primeira vez explicitamente registrado em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20, na história de Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: e edificou Noé um altar ao Senhor,
E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Queremos deixar bem claro e registrado que esta é a primeira vez que a Bíblia Sagrada registra a palavra altar. Porém, implicitamente, acreditamos que houve altares anteriores. Por exemplo, quando o homem peca lá no Jardim do Éden e que ele mata e sacrifica um animal, provavelmente ali já havia um altar. Quando Abel e Caim ofereciam as suas ofertas a Deus, provavelmente era sobre um altar. Portanto, não é que Gênesis capítulo 8, versículo 20 é o primeiro altar erigido, mas sim a primeira vez em que a Bíblia registra o termo Misbeá, altar ou lugar de sacrifício. Os primeiros altares eram feitos com instrumentos de barro, eram feitos de terra. Isso era utilizando primariamente a matéria-prima disponível ali naquele lugar. Agora, quando Deus no Sinai fala para Moisés como construir o altar, nós temos uma mudança de paradigma. Deus agora não quer mais que o altar seja de pedra, ou seja, de terra, que remete ao material originalmente construído ou utilizado para se fazer o homem, ou Ada, terra, mas, vermelho, né? Também se fala vermelho, mas sim um material separado. A mudança de matéria-prima para a construção do altar nos traz uma lição interessante. Se você pensar bem, Deus resolve mudar a matéria-prima do altar para mostrar que agora não é mais o homem que está no controle, e sim o grande Deus. As diretrizes, as ordens, os elementos, a arquitetura, a construção e a consagração daquele lugar de adoração não era mais uma concepção humana. O ser humano, obviamente, tinha o seu papel como articulador, como construtor, mas todo o projeto, conforme nós já falamos aqui em lições anteriores, provinha ou provém da inspiração e da mente poderosa do nosso Deus. A mudança do material de barro, de pedras, de terra para cobre mostra que realmente Deus dizia explicitamente para o povo: eu agora estou no controle. Quando nós nos entregamos no controle de Deus, tudo aquilo que nós tínhamos como paradigma, tudo aquilo que nós temos como preceito fundamental, tudo aquilo que nós achamos como verdade e opinião pré-formada é mudada quando nos entregamos e somos dedicados a Deus. Porque a partir desse momento Deus diz: a sua consagração, a sua oferta, a sua vida religiosa, a sua liturgia seguia ou segue os seus caminhos, os seus preceitos. Mas a partir de agora, dedicado completamente a mim, quem dá as diretrizes, quem dá as ordens e quem estabelece como, quando e onde, sou eu, o grande eu sou. Amém? Portanto, essas são as lições iniciais que nós podemos tirar aqui dessa parte do tabernáculo. No tópico 1, que nós estamos abordando agora, e cujo título é o altar de holocausto, é importante também que você, professor, professora, faça uma análise da estrutura física do tabernáculo, trazendo para unidades métricas atuais, já que a Bíblia registra a unidade em côvados. O que nós percebemos é que aquele altar ele tinha um aspecto quadrangular. Segundo registra as páginas de Êxodo capítulo 27, aquele altar ele media 2 metros de comprimento por 2 metros de largura, e ele se projetava acima do solo por uma altura de aproximadamente 1,5 metros. Bom, nós sabemos por orientação bíblica de que o altar não possuía degraus. Ele estava sob a plataforma mais alta, e alguns teólogos estudiosos do Antigo Testamento, entre eles o próprio Champlin,
acredita que para se chegar ao altar havia uma rampa e não degraus. Isso por vários motivos, mas talvez o maior motivo é porque na época em que os judeus peregrinavam pelo deserto, uma grande parte das nações pagãs que o cercavam tinham altares, muitos deles de ouro inclusive, e os seus altares eram feitos em níveis de degraus. Ao proibir que os altares fossem degraus, Deus queria estabelecer uma diferença entre o seu culto e o culto que as nações pagãs ofereciam aos seus ídolos. Podemos inclusive afirmar com convicção de que uma das maiores razões pela qual Deus projeta uma rampa e não um degrau é porque Deus não queria que o povo visse ou conseguisse enxergar a carne sendo queimada e a gordura sendo escorrida no altar. A figura central ali não era a carne sendo queimada, mas o cheiro que chegava até as narinas de Deus. A grande razão de se queimar as ofertas é que a fumaça que se subia tipificava o pedido, as intercessões e a oração que se chegava até os céus. Não era a carne a figura central. Ao estabelecer que o altar ficaria sobre a plataforma e naquela plataforma não haveria degraus e sim uma rampa, nós entendemos que Deus não quer que carne seja a figura central do seu culto e muito menos do momento de sacrifício. Todos nós devemos oferecer sacrifícios a Deus, mas não há espaço para carne no altar do Senhor. Não há espaço para que a carne seja a figura central no culto de adoração a Deus. Aleluia! Estes ensinamentos são sutis, mas são profundos e você, professor, professora, pode se desdobrar em relação a isso. Claro que sobre aquele altar era queimado tanto cereais quanto carnes, mas a fumaça que subia é que realmente era preponderante, era peremptoriamente o mais importante ali naquele culto. Uma coisa interessante também, que é bom destacar, professor, professora, é o material também utilizado para fazer uma parte do altar. O altar ele possuía 3 estruturas. Ele tinha uma estrutura externa de cobre, uma estrutura interna de madeira de acácia e uma estrutura interna de cobre novamente. Portanto, ele tinha uma tríplice colocação. Essa tríplice camada aponta claramente para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Precisamos entender que o tabernáculo aponta a todo momento para Cristo, aponta a todo momento para a obra da redenção. E a madeira de acácia, ela não foi escolhida aleatoriamente. A madeira de acácia, assim como foi escolhida para fazer a arca, é uma madeira branca resistente, e a madeira branca resistente aponta para a santidade de Deus, aponta para o caráter imaculado de Cristo Jesus. Como o altar de sacrifício não poderia haver mancha, e é por isso que Cristo foi e é o Cordeiro perfeito que tirou e que tira o pecado do mundo. Em Cristo não há mácula, em Cristo não havia pecado, em Cristo não havia mancha ou nódoa que o denegrisse. Por isso que a madeira clara, a madeira branca que cobria o holocausto aponta para esse Cristo perfeito, santo e ressurreto, o sacrifício imaculado, o sacrifício perfeito. E essa é uma das razões pela qual em Hebreus capítulo 7,
versículo 25 e 26, a Escritura Sagrada registra: portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele não foi corrompido pelo pecado. Aleluia! A madeira branca de acácia que forma o tabernáculo ou o altar de cobre aponta para essa natureza irrepreensível de Jesus. O nosso tópico 2 fala sobre as 4 pontas, também chamadas de chifres, e o sentido da sua redenção. Em Êxodo capítulo 27, versículo 30, você vai perceber aqui, ao ler as Escrituras Sagradas, que Deus indica que fossem feitas naquele altar 4 pontas ou 4 chifres que formavam junto com o altar uma peça única. Esses 4 chifres tinham ao mínimo 3 finalidades. A primeira finalidade era prática, servir como instrumentos de adorno. A segunda, também prática, era porque sobre aquele altar eram imolados animais vivos. Então, aquelas pontas serviam como local onde o ofertante amarrava a sua oferta, amarrava ali a ave, amarrava ali a pombinha, o que for que ele sacrificasse ali, o cordeiro que ele for sacrificar ali, certo? E a outra ponta ele amarrava nos chifres, segurando então e mantendo o animal preso para o sacrifício. Portanto, a outra finalidade, também prática, era isso: manter preso a oferta, já que aquela oferta não estava ali voluntariamente, e sim involuntariamente. Isso é uma coisa importante destacar, querido professor, querida aluna, você que faz o devocional comigo aqui agora. Por quê? Porque, veja bem, ali há uma diferença clara entre Cristo e todos os outros sacrifícios. Todos os outros sacrifícios iam para o altar de forma involuntária e por isso precisavam ser amarrados naqueles chifres. Já Cristo se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, por isso se tornou o sacrifício supremo. Vemos aqui inclusive uma tipologia no próprio filho de Abraão, Isaque, quando o pai lhe diz: o cordeiro será você será imolado, e o amarra, ele voluntariamente assenta-se sobre o altar. E aí, claro, Deus não tem prazer em sacrifício humano, providencia ali um cordeiro para que for um carneiro ali para que fosse sacrificado. Cristo é a única oferta feita que não precisou de ser amarrado às pontas daqueles chifres para que fugisse. Todas as outras ofertas eram amarradas involuntariamente. Cristo não. Ele se entregou por mim e por você de forma voluntária. Vemos aqui ainda outra tipologia linda. Quando olhamos para a soteriologia, nós percebemos que aquelas 4 pontas que formam ou que formavam o altar de bronze nos revela os 4 grandes aspectos da obra salvífica e expiatória de Jesus. Esses 4 aspectos estão lindamente apontados aqui na Bíblia Sagrada e na própria lição, como sendo a redenção, o resgate, a expiação e a reconciliação. Eu estou usando termos um pouco diferentes, inclusive, do que o pastor Elianai Cabral utiliza no seu texto de referência,
mas você pode continuar utilizando a revista, aliás, deve. E se há algum termo diferente do que nós estamos utilizando aqui, junte tudo que a sua aula será extremamente completa. O primeiro chifre aponta para a obra da redenção. E o que é redenção? Evangelista de Israel, o que vem a ser redenção? Redenção significa remissão, remir. E remir ou remissão está associada com libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir novamente, de comprar de novo. É o ato de tomar posse de algo que já foi seu, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Quando falamos sobre a obra da redenção, estamos falando sobre o ato de sermos salvos mediante o sacrifício de Cristo Jesus. É importante lembrar que o nosso objetivo central está dizendo, notar que o altar de bronze aponta para o Calvário. Portanto, o que nós percebemos aqui, o que nós enxergamos aqui, é que realmente a redenção está nos mostrando que Cristo nos resgatou. Resgate é quando vamos para algum lugar e buscamos de volta algo que era nosso. Fomos libertados. Colossenses capítulo 1, versículo 13, versículo 14, Paulo diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção, a libertação, o resgate, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos seus pecados. Meu irmão, isso é maravilhoso. O segundo chifre aponta para o resgate. Muitas pessoas têm dificuldade em separar o resgate da redenção. O resgate é um aspecto particular da redenção. Por quê? Porque o resgate é pagar o preço para se ter de volta a comunhão. Pagar o preço para se ter de volta a comunicação, a convivência entre eles. É o preço de se pagar para que uma pessoa ou alguém se mantenha em seu poder. É uma compensação. Quando lemos 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6, o bandeirante da fé, o apóstolo Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, ou seja, deu a si mesmo como resgate para servir de testemunho ao seu tempo. O terceiro aspecto que nós temos é o aspecto da substituição. A palavra substituição está ligada com a expiação substitutiva. Lembre-se que o salário do pecado é a morte. Quem deveria morrer pelos pecados? Era eu e era você que está me ouvindo neste momento. Mas o caráter substitutivo da expiação, também chamado de substituição da graça, pela graça, mostra que Cristo veio a esta terra, despojou-se de sua glória, abriu mão de quem ele era, para se tornar um homem, viver aqui na terra e morrer em meu e em seu lugar. Cristo morreu por toda a humanidade. Creia você ou não, isso não mudará esse fato. Eu posso estar falando para alguém que chegou aqui por curiosidade, que chegou aqui porque conhece alguém que o indicou para que assistisse essa aula.
Então a palavra é: creia você ou não, a sua opinião não irá mudar o fato de que Cristo morreu para expiar. O que é expiar? Tirar os nossos pecados. Alguém poderia dizer, existem fés que dizem, é um motivo muito pequeno, é um motivo muito simples, morrer, sofrer como sofreu, para tirar o pecado dos outros, morrer pela culpa dos outros. Ninguém entenderá o amor, nem você e nem eu somos capazes de mensurar os motivos pelo qual Jesus veio a esta terra e aceitou ser o cordeiro que nos substituiu no altar de sacrifício. O ser humano pode fazer conjecturas, nós podemos fazer elucubrações sobre isso, mas a verdade que é, o grande amor de Deus não nos é alcançável, o grande amor de Deus não nos é mensurável, não há como nós entendermos o processo e a etapa de substituição do amor de Deus. Ele morreu por mim e por você, queira você ou não. Agora, se você vai aceitar, isto é outra história, mas o fato é que com grande amor nos amou, que aceitou sermos substituídos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, eu e você, tu fostes sarados. Se isso não é um motivo para você aí do outro lado glorificar a Deus, você não encontrará mais motivos para poder louvar ao nosso Deus. E finalmente, o quarto e último chifre faz a finalíssima, o grande finale dessa simbologia, e essa simbologia é a reconciliação. Reconciliação é o processo pelo qual a comunhão entre o homem e Deus é restaurada. Esta comunhão que foi rasgada, esta comunhão que foi destruída lá no Éden, quando o homem peca, ela é restaurada mediante o sacrifício de Deus. Aquela cortina que existia no tabernáculo e que posteriormente será estudada por nós, aponta para o fato, aponta para a realidade de que hoje nós temos uma reconciliação real, porque aquela cortina foi rasgada de alto a baixo, quando Cristo lá no Calvário diz: tetelestai, está consumado, está finalizado, está encerrado, nos reconciliou para com ele. Aquela comunhão, as Escrituras Sagradas relatam que a comunhão foi quebrada, pois não há pacto, não há aliança entre a santidade de Deus e o pecado da humanidade, mas o sangue de Cristo nos limpou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Meu Deus, que lindo! E pôs em nós a palavra da reconciliação. Glória a Deus, glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, professor, professora, a minha oração é para que nesse dia da sua aula você seja impactado pelo Espírito Santo. Não há obra mais linda do que a obra salvífica, remissora, que redime, que limpa, que liberta, que purifica, do que a obra do Calvário. Todo o altar está apontando, todo o altar está mostrando os 4
aspectos da salvação. Eu peço inclusive perdão, porque a minha vontade nesta hora é de glorificar, de falar em línguas, de poder glorificar mais ainda a esse Deus que nos amou e nos amou primeiro. Redenção, resgate, substituição, reconciliação, os 4 aspectos tipificados na cruz do Calvário. E já caminhando para o final de nossa aula, nós temos aqui que o tópico 3 é a imagem do Calvário. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós dizemos, que nós dissemos aqui, aponta para o madeiro, aponta para a cruz de Cristo. João, capítulo 3, versículo 14 ao 16, traz uma profecia vaticinada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, quando ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Jesus cumpriu tudo isso no Calvário. Ele foi condenado pelos nossos pecados. Ele julgou Satanás, a serpente, e com ela toda a morte, toda a enfermidade e todo o pecado. O altar nos diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Segundo o próprio escritor messiânico, o profeta messiânico Isaías, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. Considerando o tabernáculo na sua amplitude, na forma completa, como a figura de Cristo, eu não tenho dúvidas de que podemos falar que o altar tipifica os pés de Cristo. Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, o homem só vai alcançar a salvação, ele só vai alcançar a remissão, ele só vai alcançar a redenção, ele só vai alcançar o resgate, ele só vai alcançar a reconciliação quando ele for para o altar, ou seja, quando ele for para os pés de Cristo Jesus. Quando ele chegar lá, ele será remido. O profeta Ezequiel, quando tem a visão profética de Jesus, em Ezequiel capítulo 40, versículo 3, ele vê Jesus como um homem que parecia de bronze, o mesmo material que foi utilizado para fazer o altar. Apocalipse capítulo 1, versículo 15, e o capítulo 2, versículo 18 diz que João olha e Cristo tem o seu altar, tem a sua figura com pés de bronze. Os seus pés eram como pés de bronze numa fornalha ardente. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, devemos alcançar, nos humilhando aos pés de Cristo. Eu quero terminar aqui esta aula, lembrando a você, professor, a você, professora, aluno e aluna que me acompanha agora em seu devocional. Há alguns minutos atrás, eu disse que o aspecto daquele altar era trio, apontando para a Trindade. A camada interna de bronze é o símbolo do Espírito Santo, que habita dentro de nós e que trabalha dentro de nós, nos convencendo do pecado e do juízo. Isso é o que está escrito em João, capítulo 16, 8, até o versículo 11. A camada central de madeira de acácia, além de apontar para a santidade de Deus, conforme já havíamos dito, também aponta para o madeiro, para a cruz, porque ali está a pessoa central da divindade, o Filho que foi julgado por nós. E finalmente, a camada externa de bronze
aponta para o Pai e juiz de todos. A camada externa aponta para aquele que julgou seu Filho pelos nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, eu confesso que enquanto ministrava esta aula, eu pude sentir a presença de Deus. E a minha oração é que essas palavras que eu trouxe aqui para você, estes ensinamentos, possam calar profundamente em sua vida, que você procure também outras fontes, agregue ao seu estudo o máximo que você puder, e eu tenho certeza que a sua aula será uma aula restauradora e que as pessoas sairão impactadas pelo poder de Deus. Caminhando para o final de nossa aula, eu não posso terminar sem deixar aqui um convite especial para você. Inscreva-se em nosso canal, seja mais um dos nossos assinantes. Aqui você encontrará semanalmente conteúdo novo e aulas de subsídio que eu tenho certeza que irão enriquecer a sua vida. Se você já é um assinante, não esqueça de verificar se o sininho de notificação está ativado. Fazendo isso, você ficará por dentro de todas as novidades do que acontece aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Gostou? Te edificou? Foi de valia para você? Não fique com ela exclusiva. Repasse, divulgue no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, enfim, naquilo que o Senhor tem te usado para ser um anunciante da palavra dele. Nos ajude a continuar levando esta obra para a frente e avante. E o programa Escola Dominical vai ficando por aqui. Eu espero você aqui no canal ADMP TV na semana que vem para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus continue te prosperando sempre mais. Amém.